Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui nos nossos estudos sobre espaço dual. A gente vai fazer alguns exemplos, né? E antes da gente entrar nos exemplos, eu quero revisar com vocês pelo menos os conceitos que a gente trabalhou na última aula, né? Os elementos do espaço dual, eles são mapas que mapeiam elementos de um espaço vetorial para escalares de um corpo auxiliar, que podem ser, em geral, os reais ou os complexos. 99% das aplicações físicas que a gente tem de elementos do espaço dual, a gente vai mapear nos reais ou nos complexos. Nem sempre o mapa é linear, mas em geral a gente está interessado em funcionais lineares, justamente porque facilita a nossa construção do conceito de base dual. A base dual nada mais é do que são os elementos que fazem parte do espaço V asterisco, que é o espaço dual, tais que, quando aplicados nos elementos da base do espaço vetorial V, eles dão 1 se for igual a J e 0 caso contrário. Ou seja, eles são uma maneira natural de você mapear a base do espaço vetorial, porque a gente sabe que o espaço vetorial tem base, para uma base equivalente do espaço dual. Uns detalhes, tá, pessoal? Assim, eu não vou falar especificamente aqui no vídeo, mas, por exemplo, se a dimensão do espaço for finita, a dimensão do espaço dual é a mesma dimensão do espaço vetorial, justamente por essa condição da existência da base dual. E dentre outros teoremas que eu não vou entrar em detalhes, porque caso a gente precise, eu devo comentar em algum outro vídeo subsequente. Agora a gente vai ver alguns exemplos de aplicação, primeiro, da ideia de funcional. Primeiro eu vou construir um funcional, em geral ele não é linear, esse primeiro que eu vou construir. E depois disso, eu vou construir com vocês um outro funcional, uma estrutura de um funcional que ele vem a ser linear pela própria natureza dele, e a gente vai usar esse funcional para entender algumas ideias por trás dos conceitos nosso último vídeo. Então vamos lá, pessoal. Primeiro exemplo, tá? Então, no nosso exemplo 1, o nosso exemplo 1, a gente vai tratar do seguinte funcional. Eu vou chamar de L o seguinte funcional. Integral de A até B da raiz quadrada de 1 mais y' de x ao quadrado dx. Tudo bem? Para quem já viu alguns outros vídeos que eu gravei, já estudou um pouquinho de mecânica clássica ou um pouquinho de cálculo, sabe que esse funcional ele tem um nome especial, né? A gente dá o seguinte nome para esse funcional. Vou usar o texto aqui para ficar mais fácil de escrever, tá? Então aqui o nome desse funcional é funcional comprimento de arco, tá? Então o que esse funcional faz, tá? Esse funcional ele faz o seguinte, ele pega a nossa função e mapeia ela num escalar que representa o comprimento do arco daquela função, que é o comprimento da função naquele intervalo. O que eu estou dizendo é o seguinte, suponha que você tem uma função, tá? Vamos escrever aqui. Suponha que você tem, vamos supor aqui que eu tenha um gráfico, por exemplo. Suponha que esse aqui é o meu x, meu eixo y, tá? Eixo y. Deixa eu escrever aqui. Eixo X. E aí eu tô analisando essa função aqui, ó. Entre os dois pontos A e B aqui, né? Aí a gente vem aqui, joga... Esse aqui é o meu ponto B. E esse aqui é o meu ponto A. Tá? O ponto-chave é o seguinte, suponha que eu tenho uma régua e eu quero medir o tamanho dessa curva aqui, ó, nesse intervalo. Ó. Suponha que eu quero calcular o comprimento dessa curva, nesse intervalo. A minha pergunta é a seguinte, dado este comprimento de curva, né, como eu consigo associar o comprimento dessa curva com propriedades dessa função que eu vou chamar função y de x aqui, tá, que é a nossa função. Então o ponto-chave é o seguinte, esse funcional L, ele está comendo uma função, não é isso? E ele está cuspindo o comprimento do arco nos intervalos A e B, ou seja, ele está cuspindo um número real, porque o comprimento não pode ser um número complexo, né? O comprimento não pode ser
Geralmente é um número real e positivo, né? A gente está interessado. E o ponto-chave é essa função, justamente ela faz isso, né? Quem estudou aí cálculo 2 um pouquinho, sabe que essa função faz isso. Então, o ponto-chave aqui é o seguinte, como é que então eu analiso, eu calculo, por exemplo, um funcional aplicado num vetor? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, esse funcional, ele vai ser aplicado em algum vetor, mas a pergunta é, como assim, Felipe, esse funcional vai ser aplicado num vetor, sendo que o input dele, a entrada dele é uma função? Pois é. Então, eu vou passar em um deverzinho de casa, vou escrever aqui como homework, tá? Eu quero que você prove que o espaço das funções contínuas, tá? E de primeira derivada contínua, que a gente chama de C1, tá? Entre A e B, ele é um espaço vetorial. Como é que você prova isso, né? Aí eu convido os interessados a tentarem provar isso, mas é fácil, só você provar que uma função contínua em um determinado intervalo, a soma de duas funções contínuas no intervalo vai dar uma função contínua no intervalo, a multiplicação por escalar também vai dar uma função contínua no intervalo e por aí vai. Né? Você tem que provar lá os 8 axiomas de espaços vetoriais, tá? Então, o ponto é, eu estou afirmando que esse espaço é um espaço vetorial. A questão é, prova. Se você não quer treinar um pouquinho, tenta provar que o espaço de funções contínuas no intervalo A e B é um espaço vetorial, tá? Então, tomando as funções como os elementos do nosso espaço vetorial, esse meu C1 de AB vai ser o nosso V de espaço vetorial. Tudo bem? E aí o ponto é o seguinte, o meu funcional L, ele vai pegar um elemento de V e associar a ele um número real. Então, ou seja, pela definição, o meu funcional L, que é o meu funcional comprimento de A, ele vai fazer justamente isso, ele vai mapear a função para os reais. A questão é como ele faz isso? Através da integral definida. A integral definida sempre vai dar um número real. Só que o ponto-chave é a pergunta, esse funcional ele é linear? Então vamos fazer esse teste. Primeiro teste que a gente vai fazer. L é linear? Então a minha pergunta é simples, né? O funcional L é linear? Como é que a gente testa isso? A gente tenta verificar uma das propriedades de linearidade. A primeira propriedade que eu vou verificar é a seguinte. L de y mais g. Né? Vamos supor que... Vamos botar f mais g aqui. Suponha que f e g são funções, né? E que pertencem lá ao nosso espaço vetorial V. Como é que a gente vai escrever o funcional aplicado a ela? A gente vai escrever da seguinte forma. Só um segundo aqui, arrumar a mesa digitalizadora. Integral de A até B de raiz quadrada de quem? 1 mais f mais g linha, isso tudo aqui ao quadrado. Então vou escrever assim, ó. Vou escrever com ddx na frente ao quadrado. Se isso aqui fosse linear, isso aqui deveria ser igual à integral de A até B de quem? De raiz quadrada de 1 mais f' ao quadrado dx, né, que é um dx, mais integral de A até B de raiz de 1 mais g' ao quadrado de dx. Tá? Ficou um pouquinho fora da tela, mas acho que dá para entender. Deixa eu tirar o zoom aqui para dar para ver melhor. Pronto. O ponto é, isso aqui não é igual, essa igualdade não vale. Tá? Isso é óbvio de ver. Você não consegue garantir que para toda função fg isso aqui vai valer. Então, se isso não vale, L não é linear. Então, o nosso funcional comprimento de arco, obviamente, ele não é linear, justamente porque ele não satisfaz a condição de soma.
tá? Então esse funcional aqui, essa integral que transforma um elemento do espaço de funções, que é um espaço vetorial de dimensão infinita, em um número real, essa função aqui, ela não é esse funcional, né, no caso, ele não é um funcional linear. Porque ele não satisfaz a primeira condição de linearidade, tá? Agora vamos definir um exemplo 2 aqui, só para a gente visualizar. No exemplo 2, a gente vai ver um funcional que é linear, tá? Vamos pegar aqui. Vamos fazer o segundo exemplo. Exemplo 2. Agora a gente vai pegar o seguinte funcional. O nosso funcional vai ser integral definida de A até B, tá? E ele vai, obviamente, comer a função. E ele vai cuspir a integral dessa função no intervalo AB. Tudo bem? Obviamente, pelos mesmos motivos, né? Nossa função, a gente assume que a função ela é contínua e integrável, tá? Então, a gente diz que f faz parte das funções integráveis, espaço das funções integráveis, né? Então, ou seja, são funções contínuas e integráveis, tá? Então, f é integrável, vamos colocar aqui, né? É integrável em AB, porque senão a integral não vai existir. Se a integral não existe, da função a gente tira ela do nosso espaço, tá? Então a gente assume que f é integrável, a gente pega o espaço de todas as funções integráveis no intervalo AB, e obviamente, se f é integrável e g é integrável, a soma delas também é integrável e a multiplicação delas também. A pergunta é, I é linear? A resposta é sim, tá, pessoal? Eu vou aplicar aqui, ó, I, que é o nosso operador integral definida, na F mais alfa G. Tudo bem? Então perceba, ó. Primeira coisa, a integral da soma de duas funções é a soma das integrais. Não é isso? Então vai ficar a integral de A até B de f de x dx mais... Quando eu for integrar alfa g, alfa é um número real, então alfa sai multiplicando. Integral de A até B de g de x dx. Tudo bem? Isso aqui claramente é I. Integral de A até B de f mais alfa I de g. Tudo bem? Então, obviamente, se ele distribui na soma e a constante sai multiplicando, o nosso I é linear. Beleza? Esse é o nosso exemplo 2. Tá? Então, assim que você verifica a linearidade, tá? Se o seu funcional é ou não linear. E o terceiro exemplo, eu vou construir um funcional e o espaço dual dele. Tá? Para isso, eu vou assumir o seguinte. Vamos assumir que o meu espaço V, esse é o nosso exemplo 3 e último exemplo. Nosso espaço V é R2. Tá? Obviamente, R2 é um espaço vetorial. E todo V pertencente a Vzão, ele pode ser escrito, vai implicar, né? Se V pertence a Vzão, implica que V é igual a um par ordenado. Eu vou escrever como um vetor coluna, vetor linha, quer dizer. Tá? Que vai ser Vx e Vy. Beleza? Ponto-chave aqui vai ser o seguinte. Como é que eu vou definir o espaço dual? Vou definir o espaço dual da mesma maneira que eu defini o espaço vetorial. O meu V dual vai ser o seguinte espaço. Ele vai ser o R2 também, onde W pertencente a V dual implica, em vez de escrever ele como vetor linha, eu vou escrever ele como vetor coluna, tá? Eu vou ter um W1 e W2, tá? Lembrando, isso aqui não é a base, isso é um W, tá? Um ômega, na realidade, né? Que pertence a V, tá? O V dual. A minha pergunta é o seguinte, como é que eu verifico, como é que eu faço para conseguir, a partir de V e W, obter um escalar? Eu vou definir aqui, ó, gente, W atuando em V, da seguinte forma.
Eu vou pegar o W e fazer uma multiplicação matricial com V. Né? Só que da seguinte maneira. Eu vou pegar o V é uma matriz de uma linha e duas colunas. E eu vou fazer... Isso aqui é multiplicação matricial, tá? Esse asterisco. Fazer multiplicação matricial com W. Isso aqui vai me dar Vx W1. Eu estou chamando de 1 e x, gente, só para ser diferenciado o espaço dual para o espaço vetorial. Mas os dois deveriam ser V1 x1, ou W1, V2, W2. Tá? Mas eu estou escrevendo assim só para dar uma diferenciada. Tá? VY W2. Isso aqui claramente é um número real. Beleza, pessoal? Pergunta, quem seria a minha base do espaço dual? Então, meu W chapéu 1, ele é o vetor que atua. Ou seja, quem ele vai ser? Ele vai ser o vetor que atua... O vetor não, o elemento da base do espaço dual que atua no vetor 1, 0. E esse meu vetor, ele tem que dar quanto? Ele tem que dar 1, tá? Tem que ser igual a 1. Além disso, esse meu vetor, W1, né, o meu vetor de base 1, quando ele atua no vetor 0, 1, ele tem que dar 0, tá? Então, para eu definir meus vetores de base, eu preciso simplesmente saber como esses meus vetores de base do espaço dual, esses covetores, né, no caso, de base do espaço dual, eles atuam em vetores do espaço vetorial. Então, o que eu tenho aqui é o seguinte. Vamos escrever W1 da seguinte maneira. O meu vetor de base 1, ele vai ter componentes, né? E aí o ponto-chave aqui é o seguinte. Vamos supor que ele possa ser escrito assim, ó, como AB. E aí perceba o seguinte. Que quando eu pego esse meu vetor e aplico no vetor 1, 0, eu vou ter a seguinte propriedade. W1 aplicado no vetor x, que é o meu vetor 1, 0, né? Isso aqui nada mais vai ser... Isso aqui vai ser igual ao seguinte. W1, que é o elemento da base do espaço dual, aplicado no x, que é o primeiro elemento de base, que é o vetor 1, 0, do espaço vetorial, isso aqui tem que dar 1 pela definição de base dual. Mas vamos aplicar aqui para a gente ver. Quando eu aplicar, eu vou ter que multiplicar esse vetor AB, né, pela definição aqui. Estou seguindo essa definição. Só para ficar claro, tá? Que a atuação de um elemento do espaço dual em um vetor, ele se dá pela multiplicação matricial. Então o que eu vou fazer? Eu vou, só para a gente finalizar aqui, eu vou pegar esse meu vetor. Esse meu vetor aqui é o meu vetor W1. E eu vou multiplicar ele pelo vetor 1, 0. Então o que eu vou ter aqui é o vetor 1, 0 multiplicado por A e B. Isso aqui tem que dar o quê? Isso aqui tem que dar 1. Pela definição vai ser 1 vezes A, 0 vezes B. Isso aqui é igual a A. Então a primeira coisa que eu tenho, A é igual a 1. Aplicando a segunda equação, a gente vai ter o seguinte, que o meu vetor 0, 1 aplicado no meu V, né? No meu V não, meu W aplicado no 0, 1, tá? Ele tem que dar 0. Só que eu sei que o A é 1, então eu já posso botar aqui um 1, né? Que esse cara aqui é 1, que a gente já viu na primeira parte, né, do exemplo. Então 0 vezes 1 é 0, 1 vezes B é B, então B é igual a 0. Então, ou seja, quem é o meu primeiro vetor de base do espaço dual? Ele é o vetor de base, porque ele também é um espaço vetorial, tá? O espaço dual é o espaço vetorial. A gente costuma pode chamar de vetor, mas o certo é chamar de covetor também, né? Não, também é correto, mas é mais preciso, né? Porque você diferencia vetor de covetor, porque covetor pertence ao espaço dual, vetor pertence ao espaço vetorial normal, tá? Então esse nosso W1 aqui, né, que é o nosso elemento de base do nosso espaço dual, ele nada mais é do que o vetor coluna 1, 0, tá? Nosso covetor de base aqui. Você pode fazer o mesmo exemplo aqui e provar que o W2
que é o elemento do espaço dual. Aí fica de exercício. É o vetor 0, 1. Tá? E aí, claramente, o nosso vetor 0, 1 e o nosso vetor 1, 0, os dois juntos, eles formam uma base no espaço dual. Então, vamos dar um exemplo aqui do que seria um funcional linear atuando em um vetor. Então, para a gente finalizar aqui, eu vou pegar esses dois espaços. Agora, eu vou fazer o seguinte. Suponha que o meu funcional linear f pertence ao espaço dual e f ele é escrito como uma combinação linear dos vetores da base. Então, ele é o seguinte. Ó. Ele é 2w1 mais 1w2. Escrito na forma matricial, ele é o vetor 2, 1. Ele é a matriz, né? Matriz coluna 2, 1. Tá? E suponha que V pertence ao espaço vetorial V. E V ele pode ser escrito como menos E1, que é menos 1 E1, né? Menos 3 E2, ou é X, né? É X e é Y. E aí aqui o ponto-chave é o seguinte, eu posso escrevê-lo da seguinte forma, como a matriz linha menos 1, menos 3. Minha pergunta é, como é que o meu funcional linear F atua no vetor V? Simples. Pela definição, é a multiplicação matricial, né? F, multiplicação matricial com V, né? Multiplicação de F com V. Lembrando que V e F, quando multiplicarem, tem que dar um número real, porque essa característica, não pode dar um vetor, tá, gente? Tem que dar um número real, porque essa característica da ação do elemento do espaço dual num elemento do espaço vetorial. E como é que eu faço a multiplicação dessas duas matrizes? Muito simples, né? Eu vou escrever elas aqui, menos 1, 3, menos 3, e a matriz 2, 1. Tá? Multiplicando linha por coluna, vai dar menos 2, menos 3, que vai dar menos 5. Tá? Eu poderia também fazer a distributiva e aplicar a propriedade de W atuando em E. Aí W1 atuando em E1 dá 1, W1 atuando em E2 dá 0. Eu poderia ter feito isso também e daria a mesma coisa. Tá? Então esse aqui é o nosso resultado. Então é isso, pessoal. Agradecer a atenção de todos. Siga aí o canal se tiver interesse e até o próximo vídeo. Valeu!